Boa tarde, cá estamos para mais um programa de Contexto Total. Sou Pedro Fernandes, muito obrigado pela vossa força. Espero que continuem a subscrever o nosso canal. O último episódio do meu convidado, Luís de Matos, foi extraordinário. A vossa adesão foi extraordinária. Ajudem-nos, conto convosco. Luís, cá estamos para a segunda parte. Para a segunda parte. E podiam haver mais partes porque ficávamos aqui até velhinhos a falar. Força, pergunta. Mas há mais um ponto que eu gostava que tu esclarecesses as pessoas. Há uma ridicularização por parte da sociedade pelo facto de nós aparecermos paramentados, da nossa linguagem ser simbólica. Queres só abrir um pouco do véu do porquê? Não é por sermos nenhuns bobos da corte. Aquilo tem um sentido. A maçonaria especulativa, como conhecemos hoje, é fundada, como disseste bem, no início do século XVIII, 1717. É uma outra época diferente. O avental, por exemplo. Ninguém goza com um cozinheiro porque põe o seu avental. Correto. Não é? Um sapateiro, para trabalhar, põe o avental. Vai sujar todo. O talhante. Um talhante, põe o seu avental. Ninguém acha que isso é estranho. Para o maçom gozam. Mas o maçom é, simbolicamente e espiritualmente, precisamente um talhador de pedra. Exatamente. E, portanto, ele coloca o seu instrumento de trabalho. Depois, a partir do século XVIII, efetivamente, começa-se a entregar uma significação simbólica àquele instrumento. As luvas que ele calça, o avental que coloca. E essa significação ajuda a desvendar uma série de aspectos sobre ele próprio. Quando se coloca um avental sobre nós para podermos trabalhar, o que nós estamos a impedir é que a sujidade do trabalho, que é provocada pelo trabalho, pela ação de retirar o que não faz falta do nosso trabalho e manter aquilo que vale a pena, que isso é que é desbastar uma pedra, é retirar o que está a mais e ir ficando com o essencial. E esse que está a mais, para não nos sujar, colocamos algo de proteção. É o avental. É para que o maçom não se esqueça disso. Ele é branco por uma razão, porque é a cor que mais rapidamente se suja. É para entender que deve mantê-lo branco. Aliás, já agora, só para fazer aqui uma ligação interessante a outros níveis que têm que ver com a maçonaria e que são profundos, os templários usavam um manto branco, e assim como os cistercienses, o que era em si mesmo uma obrigação a que eles fossem extremamente higiênicos. Porque um cavaleiro coloca o seu manto branco e ao fim de 2 horas já está todo cheio de porcaria. Isso obrigava-os a terem hábitos de lavagem de mãos, de higiene, de lavagem da sua roupa, que outros não tinham. E, surpresa, não tinham tantas doenças como os outros. Pois não. Nós agora, só no século XIX, é que vamos descobrir porquê. Porque é que a higiene é tão importante. Mas eles no século XII, sem lhes explicarem, atribuíram-nos uma fardamenta que os obriga a ter uma série de hábitos e comportamentos para manter ela como está, que os vai defender a nível da saúde. Isto é extraordinário. Ora, o branco do avental maçónico é o mesmo, tinha este aspecto prático no século XVIII, XIX, etc. E hoje nós olhamos para ele com um aspecto simbólico. E é isso que todos os instrumentos maçónicos fazem. O compasso, o esquadro, o nível, a perpendicular, toda a geometria à volta disso, todos eles têm determinados aspectos simbólicos que servem para nós podermos olhar para nós mesmos através desses objetos. E encontramos tudo isso entre nós, as duas colunas, o equilíbrio. Há uma coluna que está de um lado do templo, a outra que está do outro lado do templo. São as duas muito bonitas, mas o templo sem as duas cai. A nossa vida é assim. Onde é que devemos entrar no templo? Se formos em direção à primeira coluna, batemos com o nariz na coluna e partimos o nariz e coluna. E na segunda a mesma coisa. Claro que o caminho único é o caminho do equilíbrio, do centro. Tudo isto são coisas simples de entender. O nosso chão mosaico, que também explica. O nosso chão mosaico, quer dizer, tudo isto são coisas fáceis de entender. Hoje, no século XVIII, era uma forma diferente de comunicar. Isto não era habitual. As pessoas não tinham a cultura clássica que nós hoje temos para entender este tipo de comunicação que não é direta, não é linguística, é simbólica. E mesmo esses símbolos significavam uma coisa no século XVIII, e hoje significam outras diferentes. Portanto, nós estamos sucessivamente a reinventar essa tradição maçónica, a olhar para os símbolos e a pensar sobre eles. Porque as pessoas muitas vezes perguntam, mas porquê é que isto não pode ser escrito? Porquê é que não pode ser passado de uma maneira
mais Olha, uma das questões que eu coloco no livro é assim. exatamente, e por isso te falo dela. Por que razão a maçonaria não explica diretamente, por exemplo, os quadros representam os quadros, tem 90 graus, não pode ser mudado, porque se mudares, partes os quadros. A importância dos quadros é determinados 90 graus. E os 90 graus são a relação entre o que é vertical e o que é absolutamente horizontal. E isto é fundamental para a construção de um edifício. Se não conseguires fazê-lo de forma vertical, ele vai a forças, que é a força da gravidade, que vão obrigar o edifício todo a inclinar num sentido. Portanto, se fores um bom arquiteto, tens que contrariar isto. Mas crias o arco, coisas do género. Mas sem saberes qual é que é a força vertical, não vais conseguir criar as outras que possam sustentar isto. Tudo isto é abstrato, porque daqui por 200 anos, se calhar nós temos a compreensão destas forças muito superior. Muito superior. Contudo, vai continuar a ser 90 graus e não vai, Exato. vai ser removível. Ou seja, o princípio por onde vamos será sempre o mesmo. E é assim que a maçonaria funciona. Dá-te aspectos que são arquetípicos, ou seja, são imutáveis, são verdades essenciais, a horizontalidade, a verticalidade, que tu depois vais adaptando à tua experiência do dia-a-dia, à própria ciência do dia-a-dia. E que vão significando coisas diferentes a partir disso. Essa analogia é importantíssima para o nosso templo também. Claro. Então, se tu descrevesses e dissesses diretamente cada uma destas coisas no século XVIII, elas hoje perdiam validade porque o mundo evoluiu. Mas como tu deixas só os princípios, deixas lá ficar exatamente em aberto, permite-te encontrar cá dentro cada uma dessas coisas. Mesmo nesta sociedade contemporânea, uma forma e no futuro, expansão de consciência, porque é isso que se procura, não é? Sempre que olhares para o símbolo, listares o que ele é e o fixaste no tempo. Conforme o tempo passa, o símbolo é perene. Mas a tua interpretação não é perene. Não. Morreu ali. Porque vão aparecendo novas interpretações. E se tu substituís o símbolo pela interpretação, morreu a tradição. Tens que manter o símbolo. Porque ele vai adquirindo novas formas de se interpretar à medida que a nossa própria consciência vai evoluindo. E ela evolui. Digo-te que durante uma vida, há livros, por exemplo, que eu comprei quando comecei na maçonaria, comprei aquilo, comecei a ler e digo, não percebo nada disto. Não percebo nada disto. Há alguns autores que são típicos nesse sentido. A gente, passado uns anos, começa a ler e diz, isso agora faz-me sentido. Espera lá. Há um autor chamado René Guénon, que eu recomendo. Eu li um livro e acho que não percebi uma palavra de princípio ao fim. Não percebi uma palavra. E passado algum tempo comecei a perceber algumas. E depois palavras que percebi ali abriram outros livros. E por aí adiante, não é? Porque e a nossa consciência viaja. A nossa consciência viaja. O tempo muda. Vai abrindo e temos que a cultivar, não é? Se também podemos fechá-la com o preconceito, por exemplo. Podemos fechá-la com a inveja, com o egoísmo, também podemos fechar a consciência. Mas os valores transmitidos pela maçonaria são exatamente os para abrir. Exatamente, é da construção, da busca de uma verdade. A gente nunca chega à verdade, não é? Mas há verdades relativas e há verdades que são absolutas. Por mais que tu digas que não há verdade, o que é certo é que para um foguetão escapar da força da Terra tem que atingir uma certa velocidade. E isto é absolutamente verdade. Por mais e não dá para dar. Esquece lá, tens que conhecer esta verdade. Agora dizes, sim, isso é na Terra, essa é a velocidade. Em Marte é diferente, correto. Essa verdade é relativa para Marte. Mas aqui ela é absoluta. Se não fizeres isso, não consegues fazer lá chegar o foguetão. E, portanto, é isso que o maçom vai percebendo. Vai vendo que há verdades nas quais se pode basear. Por exemplo, Newton descobriu uma série delas, não é? Mas depois tem que expor à prova e algumas delas são relativas. E descobres uma verdade maior e múltipla, com múltiplas dimensões, quando sais aqui do teu umbigozinho. Não é? E, portanto, as leis básicas são as mesmas, em Marte, etc., mas dão-te verdades um bocadinho diferentes. E agora, enfim, a ciência quântica está-te a pôr em causa ainda mais verdades. Supungamos que era de uma maneira, e depois quando vamos analisar... Aliás, que falas disso na prancha que está aqui publicada, sim. Tu metes, que deste o título de encore, e esta será a última questão que te vou colocar. Mas não queres saber as palavras passo, os toques maçónicos? Não. Eu gostava de uma próxima vez, se tivesse disponibilidade. até porque deixem-me dar-vos esta novidade. Eu desafiei o Luís, e o Luís aceitou, em fazermos... brevemente vão saber, mas é algo muito giro sobre a história da maçonaria
em Portugal e não só, e termos este tipo de conversas, mas depois de uma maneira muito mais esclarecedora, porque vamos ter mais tempo. E contextualizada, no local, algo que fiquem atentos, porque vai ser muito, muito giro. Mas e portanto, eu não posso ir para as passos porque não me vais dizer, eu também não as posso dizer, e portanto, olha, por aí não entramos. Podes tentar, mas eu tenho que me atirar sobre ti. Lá vais tu tentar, calar-me e tal. Nesta tua prancha, que tu... Atenção, vamos descodificar. Prancha significa um trabalho feito sim, por mestre maçom, peço desculpa. É um trabalho feito por um mestre trabalho maçom. escrito, ou pode ser de arte, pintado, uma música. Há pranchas que são peças de música. Neste caso escrito, um texto. Neste caso escrito, um texto escrito. Tu falas precisamente desse tema, que é a ciência. A ciência. Que veio aqui, a filosofia, a ciência... É porque, vamos lá ver, a ciência tem-se concentrado muito nos aspectos macro, e, portanto, tu sabes como é que funciona o mundo, e chegas até ao átomo, e é tudo previsível, a partir das leis que se foram descobrindo no século XVIII, XIX, é perfeitamente previsível. Portanto, era previsível que assim fosse quando vais ao infra, ainda mais pequeno. O quanta é uma forma de falar do que está para baixo daquilo que é indivisível, porque o átomo seria indivisível e depois descobre-se que não, consegue-se dividir. Há as partículas menores, eletrões, prótons e neutrões, que também se supunha que não se podiam dividir, mas eles são compostos de qualquer coisa. E quando se começa a conseguir chegar ao qual é essa coisa não se comporta igual ao macro. E esperava-se que sim. E, portanto, há ali coisas muito estranhas que ocorrem, que contradizem as leis gerais. E é preciso entender que leis são estas do quanta, do micro, que funcionam no contexto geral, mas que no contexto único são diferentes. E abrem perspectivas extraordinárias, como, por exemplo, a possibilidade de que as dimensões de que falamos sejam mais do que aquelas que nós vemos ou intuímos. Nós intuímos 3 dimensões, também vivemos no tempo, que seria uma 4ª, mas depois há toda uma série delas que são permitidas pelo comportamento da matéria nesse nível. Atenção, não pelo comportamento da matéria ao nível global. Ela tem determinadas... Há cientistas que dizem que não é leis, são hábitos. Porque essas leis podem ter sido diferentes há milhões de anos atrás. Esta é a forma como as lemos neste momento. É assim que elas se comportam. Mas quando vais ao ínfimo, descobres que há ali uma porta qualquer para uma coisa diferente, uma ordem diferente da ordem geral, a qual permite a ordem geral e cria-te aqui uma entrada em qualquer coisa que não sabes o que é. Não sabes o que é. E isso é extremamente fascinante. E é essa parte que também estamos cá nós para... Ora, precisamente porque quando falamos dos aspectos em que a maçonaria toca, que são metafísicos, estamos aí para lá da física. Quando falamos em aspectos metafísicos, quando falamos em coisas como quando fazemos uma cadeia de união numa loja, ocorrem determinados fenómenos que são iguais no mundo inteiro. Por exemplo, um fenómeno que ocorre quando os irmãos se juntam à volta do centro do templo onde estiveram a trabalhar, e se a reunião correu extraordinariamente bem, acontece uma coisa engraçada. Eles começam a balançar nessa cadeia. Aqui no Brasil, na América, eu já vi isto em vários sítios, não dizem lado nenhum que têm que fazer, mas quando eles estão, eles sentem aquele balançar. Contudo, eu já estive em reuniões que correram muito mal e não há balançar nenhum. Eles dão as mãos, não sei o quê, acabou. Estão tensos. Exatamente. Tudo isto são aspectos que são metafísicos. Porquê? Porque é uma comunicação que é para lá dos sentidos. Há uma comunicação entre eles. Parece que combinaram. Às vezes acontece chegar um irmão tarde, entra só aí e comporta-se igual. Não estão todos tensos e um de repente começa... Não. Há uma comunicação que é para lá dos 5 sentidos. Isso é evidente em muitos momentos. Devo dizer, por exemplo, em outros momentos em que recordamos irmãos que estão doentes em casa, há momentos em que se sentem em que eles sentem-no. É verdade. Há uma ligação brutal. Mas mais do que isso, agora quando foi o Covid, houve irmãos que estiveram muito mal, muito doentes no hospital, estiveram em situações de coma, às vezes pré-morte. Os irmãos uniram-se em pensamento para esse irmão. Ele não sabe. A ideia está em coma. Mas quando desperta, sabe dizer que houve um determinado momento e sabe identificar quando é que foi que os irmãos estavam a pensar nele.
Porque no seu coma sentiu isso e foi capaz de o racionalizar e dizer foi nesta altura. E foi. E essa é uma das maravilhas da maçonaria. Como é que isto é possível? A ciência não pode chegar lá, claro, porque é geral, é macro. Só quando chegas ao quanta é que há estes comportamentos estranhos. É que uma partícula aqui é alterada e na Suíça acontece o mesmo. E não há relação física, é metafísica. E tudo isto é muito interessante, não permite todo o tipo de navegações na salada russa. Atenção. Obviamente. Tudo isto tem regras, não é? Os cientistas estão a estudá-las e muitas destas coisas têm que ver com a maçonaria. Têm muito que ver com a maçonaria. O efeito que a maçonaria tem. E é esse o fascínio, e é aqui que temos que referir isto. As pessoas que se deixem de estigmas, que deixem de pensar que nós somos o lobo mau, que queremos mandar no mundo. Todas essas... Eu queria, mas é tão complicado. Exato, é complicado. Eu, às vezes trabalho. Às vezes nem no projeto, eu trabalho em projetos de tecnologias de informação, às vezes nem no projeto inteiro conseguimos mandar agora no mundo. São pessoas que claramente nunca geriram um projeto. E são pessoas desinformadas. Eu acho que é importante as pessoas refletirem depois de estarem informadas. Isso. E nós aí temos todo o interesse em procurar informar a sociedade. Isso. Para que nos percebam e para que não fujam de nós ou não nos apontem o dedo. E essa é a parte que eu gostava, quando morresse, até porque nós estamos sempre a morrer na maçonaria. Mas tenho tempo, acho eu. Acho que sim, acho que ainda me querem cá. Acho que ainda há aí umas almas que ainda dizem que me amam. Mas gostava que as pessoas percebessem esta parte da maçonaria, que é aquela que tem que ser passada. Sem dúvida. Sem dúvida. Luís, foi um gosto. Sim. Ficava aqui mais... Também foi um gosto muito grande a falar um bocadinho Espero contigo. ter estado... À tua altura, no que diz respeito ao saber, não estou, seguramente, mas pelo menos que tenha provocado em ti aquilo que eu gostava que tu... Isso é um erro. Uma pessoa que, como dizem muitas vezes os espanhóis, o diabo sabe muito porque é velho, não é por ser diabo. E eu mesmo, comecei tão novo, já vi tanta coisa, li tanta coisa, e eu só convido as pessoas a fazerem o mesmo. E a serem constantes e consistentes. Se durante muito tempo estudarem um assunto, seja ele qual for, desde o colecionismo dos comboios... A tal repetição que falas aqui no livro. Claro, repetição constante. Se as pessoas se dedicarem a um tema, seja ele qual for, chega ao fim de um tempo, se forem teimosas, são os que mais sabem do tema. Eu não sou o que mais sei sobre este tema. Admiro muita gente que sabe muito sobre ele. E muitos dos irmãos já partiram, alguns realmente que dominavam isto de uma forma que eu não faço nem ideia, não é? Mas sou chato, sou consistente. Vou atrás do objetivo que eu quero e sou teimoso. Eu sou dos que estou cá há mais tempo que sou teimoso. Exato. Não ando à procura de várias coisas. É daquela coisa. Exatamente. E é por isso que todos se lembram do tempo em que conheceram o Luís de Matos, já cá estava. Espero que tenham ficado mais esclarecidos sobre o que é a maçonaria e fico a aguardar-vos num próximo episódio. E não se esqueçam, há um projeto novo que vai nascer. Obrigado e boa tarde.